Bom, e agora, né, eu vou utilizar como esse vídeo, eu vou abordar dois tópicos, né? Eu já tinha falado ali anteriormente sobre o se e o se não, né? No caso, composto e simples, eu tinha explicado ali anteriormente. E agora eu vou falar sobre estruturas de repetição e também vou falar sobre matriz, né? Então isso é para abordar e para finalizar. Então vamos começar aqui, né? Sobre estruturas de repetição. Bom, o que são, né? As estruturas de repetição permitem o que talvez seja a aplicação mais importante do sistema computacional. Então, eles seriam uma das coisas mais importantes que a gente teria no sistema, né? Que serve para repetir as rotinas, executando com os mesmos critérios e quantas vezes for necessário, né? Então, ele serve para a gente conseguir executar o programa quantas vezes a gente quiser, né? Normalmente se realiza em uma contagem, se finaliza o processo ao atingir a quantidade dessa contagem, né? Dessa repetição desejada. Ou seja, né, você coloca o número ali de repetições que você quer e ele é para parar até esse tal número, né? Como eu disse ali, como eu coloquei aqui no slide também, né? Enquanto uma certa condição está ocorrendo, né? Eu coloquei aqui. Daí a gente divide em três, né? Que enquanto, repita e para, né? E na verdade muda, eu vou colocar o nome junto depois, né? Vocês vão ver ali mais pra frente. Mas aqui seria esse principal, né? O enquanto, repita e o para. A gente vai aqui nas vantagens, né, da estrutura de repetição. A vantagem ali, como já se auto-explica, né, é repetir a série de operações o quantas vezes você quiser. Então, se você quiser repetir o dado ali quantas vezes você preferir, você pode. Isso daí é muito bom para quem está querendo programar. Permite que certo trecho do programa seja executado N vezes, como eu falei novamente, e reduz o tamanho do algoritmo. Ou seja, você quer fazer aquele negócio, aquele programa que quer dizer um monte de coisa, né? E você vai usar as informações iguais, algumas, né? Querendo ou não. Isso daqui serve para minimizar e ajudar a organizar o programa, né? Como eu posso dar um exemplo? Uma feira, vamos dizer assim, eu quero fazer um sistema de feira. Tá, tu sabe que ele vai usar o mesmo processo várias vezes. Tipo, tá, o que você quer comprar, o que você não quer comprar, esse tipo de coisa. Então, ele serve para isso, né? Ele serve para organizar e não ter que ficar perguntando toda hora, você ter que mudar o trecho toda hora, só porque você quer mudar uma palavra, vamos dizer assim, entendeu? Então ele coloca a mesma ação, é tipo um NPC de jogo, vamos dizer assim. Eu não sei se você conhece, senhora Júlia, um Skyrim da vida, você quer pegar, algo do tipo. Que o NPC vai lá da lojinha, quer perguntar, um jogo, né, que tem um NPC de lojinha que quer te perguntar várias coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que seja isso, daí para que tu não faça, né, e grave as informações ali, sem ter que ficar um código gigante, você minimiza utilizando as estruturas de repetições. E essa é a tal importância delas, né. Daí a gente vai começar falando aqui sobre o enquanto faça, né, que para que serve. É utilizado especialmente quando não se conhece a quantidade, né, de vezes que se deseja repetir uma instrução, e podendo até nem vir a ser executado. Ou seja, o enquanto faz, como o nome diz, né, enquanto às vezes você quer fazer aquilo, você quer fazer a determinada ação, serve, né, para quando não se conhece a quantidade de vezes que deseja repetir a instrução. Então, ele serve para essa limitação, né. Limitação, não sei se esse é o nome, mas tá bom, né. Daí a gente vai aqui pro repita e o até. Lembra que eu falei até que para face, repita até, tem esse nomezinho junto, porque é o que faz parte ali da questão do programa, né. Aqui, ó, o repita até, para o que ele serve, né. Parecido com o enquanto, né, ele é utilizado especialmente quando não se conhece a quantidade de vezes que deseja repetir uma instrução, né. Ele é parecido com outro, né, só que pelo menos ele será uma vez pelo menos executado, né, enquanto o outro não é executado, não é executável, ele pelo menos uma vez tem que ser executado, entende? Então ele tem que estar passando ali no programa pelo menos uma vez. Essa é a diferença do repita até. E a gente tem também como eu disse anteriormente também, né, para usar de exemplo, o para faça, que serve quando se conhece a quantidade de vezes que você deseja repetir algo, né? Quando você já sabe quantas vezes você quer repetir, e é uma palavra-chave, né, que dá início de bloco da repetição, e seguido por uma operação inicial que deve ser executada, e apenas no início do bloco para, como posso dizer, a carga inicial da variável de controle. Né? Essa palavra é meio complexa, né? Que ele seria a operação inicial, seria o que estaria no começo, né? Tendo a palavra-chave ali para proferir, né? Para poder ser utilizado, e ele é utilizado para, como diz o nome, né? Para faça a quantidade de vezes que você deseja repetir alguma coisa, parecido com os outros, né? Isso daí, para mim, né, pelo menos, pra ser bem sincero, esse tópico é um pouquinho mais complexo para mim. Eu me perdi um pouco na hora de entender, mas espero que tenha entendido, sabe? Daqui eu coloquei as estruturas, né? Eu coloquei sobre o enquanto, né? Coloquei um x e y para juntar, vamos dizer assim, né? Para trazer as variáveis. No x eu coloquei -1, no y eu coloquei menos 5. Daí eu coloquei enquanto x for menor que y, faça. Então quando ele tiver
essa é a questão do menor, né, ali, ele pode fazer. Tanto que eu coloquei aqui que o enquanto significa ter que resultar em verdadeiro, né? Então, enquanto é o que traz o X. Tipo, enquanto ele for isso, você pode fazer. Você pode executar o programa, vamos dizer assim. Não sei se ficou muito bom escrito aqui, né? Daí tem o repita, como eu falei, né? Que é o repita até, né? Que daí escreva número. Eu coloquei aqui, ele escreveu número. Daí eu coloquei um número mais um, né? E se esse número for maior que 10, desse número vai até 10. Daí ele finalizou o algoritmo. Ou seja, né? Coloquei um escreva número, para ele digitar ali o número, tá? E o número mais um, até ele terminar em 10. Ou seja, a gente vai colocar o número mais um e adicioná-lo mais uma vez, né? Até ele atingir o número 10. Daí assim que ele atingir o número 10, ele para de ser executado. Pelo que eu entendi é isso. Então ele serve para essa questão ali que eu falei da repetição, né? Como eu disse ali anteriormente, número mais um, né? Você adiciona um negocinho ali, daí ele pode ir até, como diz o nome, até o número 10, né? E o para, ele segue meio que a mesma linha de raciocínio também, né? Só que daí, ele, em vez de utilizar esse nome, ele utiliza o para, né? Por exemplo, aqui eu coloquei bem breve até, a senhora vai ver aqui, ó. Não dá pra ver muito bem, né? Mas enfim. Eu coloquei ali o para i, né? O para i seria inteiro, né? 1 até 10 faça. Entendeu? Então ele dá o valorzinho. De 1 até 10 ele pode realizar a execução do programa, né? Então ele dá um início e um fim. Pelo que eu entendi é isso, tá, senhora Júlia? Não sei se ficou muito bem explicativo ali, mas eu acredito que tenha dado certo. Eu acho que é isso mesmo. E daí, foi a que eu mais tive dificuldade, né? Daqui repetiu, tá? Tá, estrutura de repetição. Eu já falei as vantagens ali, né? Anteriormente. E também daí aqui tem uns exemplos, né? Que eu só utilizei a mesma coisa, né? Só que daí eu utilizei pelo Visual G, né? Utilizando os pseudocódigos que eu consegui achar também, né? Não sei se deu pra ver muito bem ali. Seriam alguns pseudocódigos utilizados no Visual G, né? Que eu peguei do repita mesmo. Eu peguei do enquanto também. E o para faça ali. E o para e o até também. Então eu peguei, foi o que eu falei ali, né? Da questão do contador mais um, do repita, né? Daí o outro ali que eu falei sobre o enquanto, que esse daqui utilizou o enquanto e o C, nesse codiguinho aqui, ó, não sei se dá pra ver. Então ele utilizou a primeira estrutura aqui, eu expliquei do comecinho, e utilizou o enquanto também, né? Para fazer até determinada quantidade. E o terceiro eu peguei também, só que daí esse é mais simplesinho, né? Que seria esse daqui. Que seria o enquanto também, e utilizou o para, o enquanto e o repita, né? Acabou utilizando ali os três, que seria o que eu expliquei ali anteriormente, que é o que eu falei, eu tô com mais dificuldade, fiquei um pouquinho mais confuso, né? Mas enfim, e agora para finalizar, né? Na verdade, finalizar não, tem mais dois tópicos, seriam os vetores, né? Deixa eu começar aqui. E a gente vai agora iniciar sobre os vetores em si, né? Onde o que seria um vetor, né? Seria uma variável composta por uma sequência de variáveis unidimensionais, onde tem o mesmo tipo, sendo utilizado para armazenar um conjunto de dados que são endereçados por um único índice. Então, ou seja, o vetor seria um conjunto ali, né? Onde você quer armazenar uma série de dados, né? Utilizando apenas ali um único índice, né? Ou seja, serve também para reduzir o código. Tanto que a gente vai ver, né, que o vetor funciona muito com dados que você coloca. Por exemplo, quero colocar dados de 0 até 10. Aí você vai colocar o 0, os dois pontinhos ali, 10, e ele vai fechar ali. Então ele serve para armazenar um número maior ali de dados e serve também para minimizar. Até um pouco parecido com o enquanto repita, né? Desculpa, a estrutura ali de repetição que eu falei, sabe? Mas ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, dinâmico e minimalista. Vocês vão ver aqui, ó. Daí diferenças comparado com as variáveis simples, né? Enquanto a variável armazena apenas um valor, né? O vetor armazena mais de um valor simultaneamente, sendo em vetores lado a lado e em matrizes, separados por linha e coluna. Ou seja, eu vou falar mais para frente das matrizes, que são separadas por linha e coluna, né? Enquanto os vetores são do lado a lado. As matrizes, né, como conhece, matriz seria ali a tabelinha, enquanto o vetor ali é do lado a lado, como eu disse anteriormente. E a diferença comparado com as variáveis simples, né, é o que eu coloquei bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, o vetor armazena várias quantidades, né, do que você quiser. Dentro do vetor, você armazena o que você quiser, enquanto as variáveis ali só podem armazenar um dado, né? Ou seja, o vetor pode ser utilizado de várias formas, pode armazenar o que quiser, enquanto a variável não. A variável você só pode armazenar um valor, né? Seria isso. Eu coloquei até aqui, mas vai ficar feio.
não tá bonitinho. Que aqui seria o do vetor, né? Onde ele armazena aqui o 1 e 3. Não vai aparecer, né? Mas tá tudo bem, só para mostrar mesmo. E ali a variável sendo armazenada só por uma coisa. Mas enfim, né? Daí como se declara o vetor? Eu já falei um pouquinho, mas o vetor se declara no mesmo local das variáveis, né? Convencionais, só que a gente coloca aquele símbolozinho assim, ó. E dentro disso a gente coloca um limite utilizando 2 pontos. E o exemplo é que eu coloquei, por exemplo, de 1 a 5. Você quer declarar ali, né, o vetor. Em si você quer colocar dados de 1 a 5. Daí você tem que colocar o colchete, acho que é colchetes o nome, chaves, não lembro. Daí você coloca o 1, daí você coloca 2 pontos, 5. Que daí ele vai de 1 a 5. E daí coloca o dia inteiro, né? Que daí declara aquele negócio que eu falei sobre os caracteres, né? Sobre... caracteres não. Sobre a questão do numérico, inteiro, esse tipo de coisa. Daqui eu coloquei inteiro, né? Para representar. Mas enfim, daí as vantagens da facilidade de manipular um grande conjunto de dados, que é o que eu falei anteriormente, né? Onde só numa linha você pode pôr vários dados, né? Declarando apenas uma variável só. E como eu disse anteriormente, pode armazenar vários valores. E a estrutura seria parecida ali com o que eu falei, né? Você faz o vetor ali, 1 a 3, inteiro. Daí o início você escreve o que você quer. Daí você coloca a leia, daí o vetor. Daí o vetor onde você pretende pôr ali, né? Leia, daí coloca dentro do parênteses, né? Vet, no caso aqui, porque eu declarei vetor como vet, né? E daí você coloca ali de 1 a 3 o que você preferir. Aqui eu coloquei 1, daí eu fiz a mesma coisa na segunda linha, eu coloquei um escreva, daí eu coloquei o vetor 2, e depois o 3. Então para cada um eu coloquei um nome, né, em si, e declarei ali de 1 a 3. Né? Essa seria a estrutura. Daí com isso a gente acaba o vetor, é bem breve assim, que eu falei ali sobre, coloquei uns exemplos, a estrutura, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre matriz também, né? Que é um pouco parecida, vou ser bem sincero, né? Só que ela é uma coleção de variáveis de mesmo tipo e com o mesmo nome. E elas são alocadas, né, sequencialmente na memória. Uma vez tendo o mesmo nome, elas se distinguem, né, porque são índices que se referenciam à sua localização dentro da estrutura. Ou seja, né, pelo que eu entendo disso, elas são as índices, né, que cada parte da sua localização, né, cada lugar, o ponto ela tem que estar. Ela tem que ficar dentro da estrutura onde você impõe ali, né. Como, por exemplo, uma matriz convencional, né, que eu coloquei aqui, né, no cantinho, vai ver no slide depois, Sra. Julia, né, que daí seria o bom e velho conhecido como matriz, que a gente aprendeu em matemática, né, que seria 1 para 2, 2 para 3, seriam números agrupados ali, né, só que dentro de um colchete, não sei se esse é o nome, é dentro de da cerquinha, vamos dizer assim. Essa aqui seria a matriz, né. Eu já vou passar aqui, né, onde eu vou dizer sobre as vantagens que eu acho que dá para entender até um pouquinho melhor, né, que é a facilidade de manipular um grande conjunto de dados, né, como eu disse ali anteriormente, onde declara do mesmo tipo, declarando-se apenas uma variável, né. Então é a mesma coisa do vetor, como eu disse ali anteriormente, e pode armazenar vários valores. Ou seja, é muito parecido com o vetor nessa situação, onde ela pode declarar, onde você declara, né, apenas uma vez, mas pode colocar várias informações dentro. Então a matriz serve muito para isso também, né. Eu vou explicar aqui mais ou menos como se utiliza, né. E aqui eu falo sobre a diferença também, porque pode ser muito parecidos, mas querendo ou não são diferentes, né. Onde os vetores são de uma única dimensão, né, que é o que eu disse ali sobre a estrutura, enquanto as matrizes podem conter várias dimensões, né, que é a questão do 4×3, 3×4, esse tipo de coisa. Ela muda completamente essa situação, né. E aqui eu coloquei, né, sobre o vetor e coloquei sobre a matriz também. Coloquei 2 exemplos, né. Mas a questão da matriz eu vou explicar ali um pouquinho mais pra frente como funciona a estrutura, né. Aqui, ó, a estrutura, como funciona, né. Ela utiliza a estrutura de repetição para 2 vezes, né. A primeira vez é utilizado para percorrer as linhas e a segunda as colunas, não tendo problema em inverter. Então é isso que eu falei, né? Para você conseguir declarar, você tem que separar linha e coluna, né? IJ, como a gente aprendeu em matemática, né? Onde primeiro a gente pega aqui, ó, o número, né? A gente faz a questão do vetor do 0 para 2 e 0 para 1 de caractere, daí a gente chama os dois, né? Então a gente primeiro faz a questãozinha ali do vetor, como explicado anteriormente. Eu até vou juntar um pouquinho aqui, né? Que eu coloquei aqui desse jeito para você, Sra. Julia. Onde eu coloquei um vetor de 0 para 2, né? Peguei a informação 0 para 2 e 0 para 1. Então eu separei, né? Uma vai de 0 para 2, outra 0 para 1 do caractere dessa vez. Lembra que eu falei da questão de inteiro e caractere? É a questão de declarar ali mesmo, né? Daí embaixo você declara ali linha e coluna, que é para separar o IJ, né? Como conhecido, em coluna de inteiro.
Daqui eu também utilizei a questão do para e o até, que eu utilizei aqui, ó, para a linha de 0 até 2 faça, né? Que é mais questão também é meio difícil de explicar, mas eu vou tentar, né? Porque eu entendi, só tô me perdendo um pouco ali na hora da explicação. Que é a questão aqui, o vetor fez do 0 para 2 e do 0 para 1 a gente tem essa informação, né? Daí depois disso a gente declara a linha em coluna, daí que dá igual a inteiro. Daí a gente declarou ele como inteiro, e depois disso a gente vai para o início do código, né? Ali são as declarações. Daí no início você usa o para e o até, e utiliza o linha, e também a coluna. Só que primeiro você utiliza só o linha. Então a gente faz para linha de 0 até 2, como declarado no vetor, faça. Daí você desce 1, daí você faz para coluna, de 0 até 1, faça. Ou seja, a gente declarou, né? O que a gente declarou a gente vai usar aqui. A gente só coloca um leia no final. Daí depois disso, a gente coloca um leia igual a número, que foi o nome que eu dei ao vetor, né? Linha e coluna. Então, como posso dizer aqui? A gente só fez aqui a questão da tabelinha que eu expliquei. A gente chamou os dois, né? Só que utilizando o para e o até. Para utilizar os dois, né? Para ter a questão do início e o fim, do 0 até 2 e do 0 até 1. Um para linha e outro para coluna. Dando assim a dimensão, né? Que foi falado anteriormente que é essa diferença. Ele é parecido com o vetor, só que ele utiliza as dimensões, né? Como eu disse anteriormente. E eu coloco até aqui embaixo que I quer dizer linha e o J quer dizer coluna. E eu acredito que... aqui são alguns exemplos, né, que eu coloquei também. Isso aqui foi um código meu que eu usei, né, que pode ver que eu utilizei o para a linha de 0 até 2 faça e para a coluna de 0 até 1 faça. Daí ele deu essa minha coluninha aqui, ó. Entendeu? Que ele utilizou aquela questão da dimensão que eu falei. Então, do 0 até 2 e do 0 até 1. Que não dá pra ver muito, mas pelo que eu lembro seria um... deixa eu ver. Seria a relação do nome de cada pessoa. Então eu fiz uma 2x3 aqui, isso. Fiz uma 2x3, ou 3x2. É questão que tem aquilo aqui, não muda, né? Utilizando o meu nome, daí é ma. Entendeu? Seria meio que isso. Esse seria o exemplo. E eu acredito que depois disso... deixa eu ver. E depois disso a gente termina aqui a explicação, Sra. Júlia. Então assim, espero que tenha gostado. Eu me bati um pouco ali no finalzinho, tanto na estrutura de matriz para explicar, e a de repetição, né? Eu dei uma... não que eu fiquei perdido, mas eu dei uma embolada, né? Porque eu entendi o assunto mais... uma emboladinha. Mas enfim, espero que tenha gostado. Ficou um pouquinho mais longo do que esperado. E é isso, espero que tenha gostado. Muito obrigado pela atenção. E a gente se esforçou legal para fazer isso aqui. Muito obrigado, senhor. Tchau, tchau.